Olá! Continuando aqui a sequência dos nossos vídeos sobre funções, vamos ver algo importante sobre as funções. A maioria das funções que nós vimos até agora, elas são representadas por conjuntos finitos, geralmente representados por diagrama de Venn. Porém, na prática, a maioria das funções, elas são funções reais. E o que são funções reais? São funções do tipo f de R para R. Ou seja, são funções em que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Então, são conjuntos infinitos, já que temos o nosso gráfico no eixo cartesiano xy. Então, o x é a reta real e o y é a reta real. Porém, algumas funções possuem certas restrições no domínio. Lembre-se que função é toda relação em que todo o valor do domínio se corresponde com 1 e somente um valor no contradomínio. Porém, nem sempre isso será possível de acordo com a lei da função. Por exemplo, se eu tenho a função f de x é igual a 3x mais 2, então, se nós substituirmos aqui todos os valores reais aqui, considerando de R para R, não vai haver nenhum problema, porque para cada número real vai haver também um número real em y, sem problema. Esse gráfico é um gráfico desse tipo. Aqui, infinito à esquerda, infinito à direita. Como nós vimos no outro vídeo, o domínio aqui é R e o contradomínio também são os números reais. Porém, se nós tivermos uma função do tipo g de x igual a 3x mais 5 sobre x, temos um problema aqui. Por quê? Porque nessa função nós temos x no denominador. E aí que vem o problema. Se x, no caso, é um número real, x pode ser igual a zero. Mas aí, nesse caso, nós teríamos, substituindo x por zero, ou seja, g de zero aqui, 3 vezes 0 mais 5 sobre 0. 3 vezes 0 dá 0, isso aqui é 5 sobre 0. E, portanto, nesse caso aqui, nós teremos 0 no denominador, o que representa uma divisão por 0. E como nós já sabemos, isso é impossível, não existe divisão por 0. Logo, dentro do conjunto do domínio dessa função, ele deve ser um R, ou seja, números reais, menos o zero. Poderíamos colocar, por exemplo, R asterisco, que é o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, não inclui o zero. Um outro exemplo. Vamos considerar a função h de x igual a raiz quadrada de x mais 2. Aparentemente, tudo bem no domínio, são todos números reais. Porém, nós temos aqui uma raiz quadrada. E lembrando que raízes quadradas, quartas, sextas em diante, ou seja, raízes em que o índice é par, não pode haver um número negativo dentro do radical. Logo, para esse domínio aqui, nós temos que ter uma restrição. Qual é essa restrição? Que x mais 2 seja maior ou igual a zero. X mais 2 tem que ser um número que represente um valor maior ou igual a zero. Porque se ele for menor que zero, haverá número negativo na raiz, o que não pode. Resolvendo essa simples inequação aqui, nós temos que x tem que ser um número maior ou igual a menos 2. Pegando 2 e passando para o segundo membro da desigualdade. Portanto, esse domínio aqui ele é igual a x pertencente a R, ou seja, todo número real, de tal forma que x seja maior ou igual a menos 2. Se x for menos 2 mais 2 é igual a zero. Tudo bem.
Agora, se x for um número menor que menos 2, por exemplo, menos 3 mais 2 dá menos 1. Teríamos, então, que a imagem é a raiz quadrada de menos 1. E, como sabemos, esse número não é um número real. Um outro exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a x mais 2 sobre a raiz quadrada de x menos 3. Então, temos essa função. No numerador, não tem problema, não vai haver restrição nenhuma. Porém, no denominador, como sabemos aqui, o denominador não pode dar zero. E, ao mesmo tempo, no denominador nós temos uma raiz, que também tem que ser um número maior que zero. Logo, a restrição está nesse denominador dentro da raiz. X menos 3, ele tem que ser maior que zero. X menos 3 tem que ser maior que zero. Por quê? Porque ele não pode ser igual a zero, já que teríamos zero no denominador, pois a raiz de zero é zero. E ele também não pode dar um número negativo. Por isso que x menos 3 tem que ser maior que zero. E, portanto, x tem que ser maior que 3. Logo, o domínio dessa função é dado por x pertencente a R, ou seja, qualquer número real, tal que esse x seja maior que 3. Então é isso. Toda vez que você for trabalhar com a função, você deve verificar o domínio para ver se não há restrição. Em muitos casos não tem problema, não há restrição, mas fiquem atentos, porque às vezes pode haver restrição. Se a restrição for apenas um número, então você constrói o gráfico normalmente, porém naquele valor ali, a bolinha aberta, indicando que aquele número não faz parte do domínio. Como ele não faz parte do domínio, então não há problema em ser uma função.